Continuemos orando, glorificando o nome do Senhor, e nós estaremos ouvindo uma palavra da parte de Deus pelo pastor, nosso secretário de missões. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor nesta noite, para adorá-lo na beleza da santidade do nosso Deus. Quero agradecer ao nosso pastor pela gentileza de nos conceder a palavra Salmos 34, a partir do verso de número 19. Texto muito conhecido dos irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. O texto do salmista, ele é muito claro. Ele, em todo um contexto das Escrituras, existem pessoas que dizem alguns outros slogans por aí, e dizem que o justo não sofre. Dizem que o justo não pode sofrer, mas isto não é verdade, porque a Bíblia diz que o justo sofre. Sim ou não? O justo sofre, mas há uma diferença do justo para o injusto, entre tantas diferenças. E o texto que nós lemos nesta noite, no verso 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas não. Você não me ouviu. Você conhece o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai entender o que eu quero dizer nesta noite. Diz o verso de número 19: muitas são as aflições do justo, mas talvez você não entenda o porquê que você está passando por diversas situações na sua vida. Talvez você não entenda por que você sofre, porque que há problemas que lhe abatem. Mas a minha Bíblia diz que mesmo que você esteja sofrendo como justo, o Senhor te livrará. O Senhor te livrará, porque o Senhor é livramento e as suas palavras permanecem de pé. E é muito interessante, e há de se pensar a respeito disso, que neste salmo, quando diz que Davi, quando ele mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi, e este salmo, ele tem muitas lições proféticas nele, e é muito interessante que o salmista inclui, exatamente nesse texto, exatamente na parte final deste salmo, muito forte: ele guarda muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele quem? Deus. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O salmista, ele traz a memória para o povo, e eu lhe trago a memória nesta noite uma expressão que está diretamente ligada ao pacto perpétuo de Deus, a ação de Deus. Quer ver? Por gentileza, Êxodo capítulo 12, versículo de número 46. Êxodo 12, 46. Eu vou ler para adiantarmos, mas preste atenção. Êxodo 12, 46. Povo de Israel, saindo do Egito, Deus institui a Páscoa como estatuto perpétuo para o seu povo.
Deus orienta como deveriam celebrar a Páscoa. Deus fala sobre o ritual que deveria ser feito. E aqui, exatamente no versículo de número 46, ele diz: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. É a instituição da Páscoa. Ele diz: vocês vão matar o cordeiro, vocês vão comer a carne dentro de casa, porque não pode ser levada para fora, o sangue aspergido nas portas, e você não pode quebrar os ossos do sacrifício. O cordeiro não poderá ter os seus ossos quebrados. Números capítulo 9, versículo 12, por favor. O povo de Israel já saiu do Egito, já celebrou a primeira Páscoa, estão no Monte Sinai, a celebração da Páscoa no Monte Sinai, capítulo de número 9 de Números, versículo de número 12, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. O que eu quero que você perceba é que Deus tem um rumo, Deus tem uma ordem, Deus tem um princípio e Deus tem um plano. E os planos de Deus não podem e não serão frustrados. E o Senhor me levou a olhar esse texto, que aí lá na frente, no texto de Salmos, Salmos 34, Davi, ele traz de volta à memória a ideia do sacrifício, que não poderia ter os ossos quebrados. E ele diz sobre o justo, que será livre das aflições. E ele diz que ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E aí o milagre de Deus, e você que conhece a Bíblia já está entendendo o que eu quero lhe dizer. Você vai para o Evangelho segundo João, no capítulo de número 19, versículo de número 31 em diante. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Deixa eu dizer uma coisa para você: os estatutos de Deus não podem ser alterados. Aquilo que Deus colocou não pode ser mudado. Não podem. E Deus bradou isso no meu coração: promessa de Deus se cumpre. Não se é possível invalidar os propósitos de Deus. Satanás tentou invalidar os propósitos de Deus. Tentou o homem no Éden. O ser humano caiu, mas a promessa foi dada: do seu ventre nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E a promessa permaneceu. Veio os homens de Deus, depois veio Abraão, e Deus disse: da tua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. Depois vem a Páscoa, a instituição. Antes da própria instituição da Páscoa, você conhece a história, quando Abraão estava andando, Deus lhe pediu um filho em sacrifício. Abraão sobe a montanha, sobe o filho olha para ele e diz: pai, aqui está a madeira, aqui está
cutelo, aqui está o fogo, mas aonde está o sacrifício? Mas aonde está o cordeiro? Abraão caminha e diz: meu filho, Deus, é Deus quem provê, é Deus quem faz, é Deus quem age, Deus proverá. Depois é instituída a Páscoa, Deus orienta, Deus diz: você acha que é sem sentido o que Deus diz? Não quebre os ossos do sacrifício, não quebre os ossos, se alimentem, mas não tire a carne de dentro de casa, e nem quebre os ossos do sacrifício. Lá na frente, Satanás, ele quis desfazer as obras de Deus, ele usa os próprios judeus, porque ele usa a própria liturgia da lei judaica do sábado, e diz: olha, não podemos trabalhar e nem os corpos ficarem na cruz. Então vai, Pilatos, deixa tirar, porque nós não podemos trabalhar no sábado, porque era o dia de descanso. Eles vão, e o texto diz claramente que foram em um e quebraram as pernas. Por quê? Porque se demorasse a morrer, quebrava-se as pernas para que o corpo pesasse e fosse sufocado, e o crucificado morresse mais rápido ainda. Só que não era só a morte, havia um estatuto perpétuo ali, havia uma promessa, há uma linha de promessa que estava ligando aquele que estava na cruz, aquele que estava na cruz do Calvário, que às 3 da tarde, ele olhou para o céu e disse: está consumado, a dívida está paga. Aleluia. Aí foram em um e quebraram a perna, foram em outro e quebraram a perna, mas quando chegaram no sacrifício, você não pode mexer no sacrifício. Quando chegaram no sacrifício, no cordeiro, para que se cumprisse as escrituras, e para que tivesse toda essa linha na escritura, e eu fico emocionado quando eu penso nisso, irmãos, como eu queria estar nas margens do rio Jordão, quando João Batista, voz que clama no deserto, batizava, e ele dizia: eu vos batizo para arrependimento de pecados, mas vai vir alguém muito maior do que eu, vai vir alguém que foi prometido às nações, vai vir alguém que vai pisar nesta terra. Eu não sou digno nem de tirar a sandália de couro dele, as alparcas dele, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus sai por detrás da multidão, e João está falando, aí João aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o sacrifício perfeito, eis aí aquele que Deus prometeu, é Ele, e a Ele a nossa adoração nesta noite. Oh, Jesus. Você pode estar cercado de lutas e tribulações. Você pode estar cercado de malfeitores. Você pode estar cercado de tantas lutas e tantos problemas e tantas incompreensões. Podem quebrar a perna de outros, mas a do sacrifício não será quebrada. Oh, Jesus, eu sinto Deus aqui nesta noite, irmãos. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Ragamai, chorogobianda, yorogomo. A morte, a história da salvação, a história do Cristo, do Filho de Deus, a história que Deus escreveu, e a Bíblia Sagrada nos revela essa história, que é a história da salvação, e que nos é colocada, e que nos é proposta.
ela diz para mim a história do próprio Cristo. Ela diz para mim que Deus vela pela palavra dEle. E que há milagre para aqueles que se colocam debaixo do sacrifício da aliança. Que há proteção para aqueles que estão debaixo, que andam na sombra da cruz do Calvário. Existe proteção. Você habita em Deus. A sua proteção não sou eu, não é o presidente da igreja, não é poderes nenhum deste mundo, mas nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sua sombra. Oh, aleluia, aleluia. E eu encerro lá no livro do Apocalipse, capítulo 5. João está tendo as revelações do Apocalipse, e aí ele vê Deus assentado no trono. Ele sabe que é Deus, e ele tenta exemplificar o que ele vê. Então as linguagens são muito fortes, porque ele tenta explicar o inexplicável para a mente humana. Ele tenta explicar Deus, que é por si só inexplicável, e a presença de Deus. Mas ele vê que Deus, na visão, ele estende a sua mão direita, e na sua mão direita tem um livro, e este livro está selado por dentro e por fora com 7 selos. Havia uma compreensão entre os judeus da antiguidade, que desde o cativeiro, a mão de Javé, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, estava, metaforicamente falando, a mão de Deus, a mão direita de Deus estava nas costas. Ele havia botado as suas mãos direita nas costas. Que na leitura dos Salmos, e eu não vou voltar a outras leituras, já estou encerrando. Na leitura do Salmo você vai encontrar em muitos lugares que a destra de Deus, a mão direita de Deus faz proezas, que a destra de Deus, a mão direita de Deus sustenta, que a mão direita de Deus dá vitória, que a mão direita de Deus estabelece reinos, inícios e fim. A mão direita de Deus, no contexto bíblico, está ligada à ação de Deus. Então, quando João vê o trono e a mão direita de Deus estendida, ele sabia que algo estava para acontecer. Era notório, e os seus leitores também depois, que algo extraordinário estava para acontecer. E aí o texto de Apocalipse 5 me diz que um anjo forte, como diz o pastor José Carlos, se diz que é um anjo forte, porque também tem anjo fraco, né? E o texto me diz que um anjo forte clama, grita em alta voz, com megafone espiritual, com o som mais potente que a humanidade já poderia inventar, porque a voz daquele anjo ecoa entre vivos e mortos. Quem é digno de tomar o livro nas suas mãos e desatar os 7 selos? Isso dá toda uma ideia de 7 selos, de perfeição, de quando imperadores antigos queriam fazer uma lei que alterasse o rumo do império, ele selava esses livros, era lido em praça pública. João sabia que naquele livro continha a história da minha vida, da sua vida, da vida dele e da humanidade. E o texto me diz que João chorava, mas ele não apenas chorava, o texto me diz que João chorava muito. E por que, pastor, que João chorava muito? O próprio texto me diz, porque ninguém, nem entre vivos e mortos, aonde estão os grandes Césares, imperadores romanos, não apareceram. Aonde estão os grandes filósofos gregos da época, não apareceram.
Onde estavam os reis da época? Não apareceram. Ninguém foi digno ou foi encontrado para tomar o controle da história em suas mãos. E o texto diz que João chorava muito. E aí um dos anciãos, eu fico imaginando a cena, me permita ler a Bíblia e pregar imaginando o que estava acontecendo no momento. Eu fico imaginando a cena, João chorando muito. Aí um dos anciãos vem até ele e diz: João, não chores. Não chores, João. Mas eu não choro porque... Levante os seus olhos, João, e veja. Aí João diz que viu o cordeiro. Ele viu o sacrifício. Ele viu o Cristo perfeito. Ah, como eu admiro João. Ele viu o verbo encarnado. Ele viu o verbo vivendo entre nós. Ele viu o verbo ressuscitado. E ele viu o verbo entronizado diante de Deus. E ele diz: o cordeiro, ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou todos aqueles que procedem de tribo, povo, língua e nação, e os fez povo seu. Quem? O sacrifício, que nem as suas pernas foram quebradas. Qual é o problema que você tem? Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Qual é o seu desânimo? Eu vim aqui nesta noite dizer que o sacrifício foi feito. Os estatutos de Deus não podem ser alterados. Não podem ser alterados. E se Jesus Cristo veio como nós cremos que Ele veio, se Ele viveu entre nós, se Ele morreu, se Ele ressuscitou, Ele é o plano soberano de Deus, como o apóstolo Paulo disse, um mistério que esteve oculto pelos séculos e dos séculos, que aprove a Deus revelar que é Cristo em vós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.